Aí acho que tá bom. Então é isso aí, gente. Espero que todos estejam em meio ao que a gente está passando, todos estejam bem, estejam com saúde, debaixo da graça do Senhor. Temos acreditado que depois que passarmos por esse teste, vai começar uma nova etapa, e de várias formas a gente fala isso, em vários sentidos. Mas tudo isso eu acredito que vai passar sim, gente. E uma pergunta que eu tenho me feito é o que a gente vai ter aprendido depois disso tudo, né? Porque se isso é um teste, ainda vai ter a prova decisiva, a prova final, vamos dizer assim. E essa é a que me preocupa. Mas aqueles que estudam as Escrituras, a Bíblia Sagrada, sabem que tudo isso foi profetizado por Jesus, tudo que a gente está passando, o nosso Senhor profetizou, a Bíblia profetizou sobre esses dias, mas entendemos que ainda é um teste, e por isso tudo aquilo que está fora do lugar em nossa vida pessoal, familiar e etc., ainda há tempo de fazer os ajustes. Claro que agora os dias se abreviam, como a gente compartilhou quarta-feira passada, fazendo uma alusão à parábola das 10 virgens. Ainda não é meia-noite, mas eu tenho uma impressão muito forte no meu espírito que já não é mais 23 horas. Então a gente está na última hora e isso vai requerer muito mais de nós, em postura, em entendimento, em resposta correta, até mesmo para que a gente possa ajudar a outros. Então todos que já entraram aí, sejam bem-vindos, e aqueles que forem chegando, vão caminhando com a gente. Aquilo que eu quero compartilhar nessa noite se encontra lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, lá no Antigo Testamento. Ok? Se o som ficar ruim ou qualquer coisa aí, dê um alô pra gente, tá bom? Dê um feedback aí que vai ser importante para nós. Sejam todos muito bem-vindos. Aleluia. Os irmãos da Europa, pastor Fernandinho lá em Portugal, pessoal da Missão Europa, do Mevan, louvado seja o Senhor. Então, Jeremias capítulo 1, conforme eu falei no início, eu tenho uma intenção dupla nessa noite. Primeiro, a partir do chamado de Jeremias, falar individualmente, falar sobre aquilo que Deus tem para nós individualmente falando, mas depois falar, contextualizar com os dias que nós estamos vivendo e por entrar como nação e como planeta Terra. Então, vamos lá. Jeremias capítulo 1 diz assim, eu estarei usando a versão NVI. As palavras de Jeremias, filho de Hilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, e durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. Exílio esse que marcou como uma das mais terríveis histórias do povo de Deus, do povo de Israel. Então, esse ministério profético que Deus chamou esse homem chamado Jeremias, obviamente teve um início. E vamos ver como foi que tudo começou. O que é que Deus falou para ele no início, como o Senhor o chamou, o que é que ele ouviu, como ele correspondeu. Então, a partir do versículo 4, diz assim, aqueles que estão entrando agora, estamos em Jeremias capítulo 1, tá? Versículo 4. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, ou em outras versões diz, eu o conheci. Antes de você nascer, eu o separei, ou eu o consagrei, e o designei, ou o constituí, profeta às nações. Mas eu disse, agora a resposta do profeta diante
do que Deus tinha acabado de falar com ele. Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Em outras versões diz, eu não passo de uma criança. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora põe em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse, você viu bem. Novamente, versículo 11, porque parece que tem uma pausa aí. E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse, você viu bem, pois eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Versículo 13. A palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez, dizendo, o que você vê? E eu respondi, vejo uma panela fervendo e ela está inclinada do norte para cá. O Senhor me disse, do norte se derramará a desgraça sobre todos os habitantes dessa terra. Até aí, já a gente termina o capítulo 1. Pai, nós te pedimos que por meio da sua palavra e do seu Espírito, o Senhor possa comunicar palavras de vida ao nosso coração e alinhá-lo, Senhor, com o seu coração. Alinhar o nosso entendimento ao seu, a fim de que possamos compreender o que o Senhor está falando e requerendo de nós, e a fim de que a gente possa dar uma resposta correta num tal tempo como esse, Senhor. Eu te peço que a tua palavra seja como uma lâmpada acendendo dentro do nosso coração e do nosso lar, iluminando toda a casa, Senhor, para que a gente possa até mesmo encontrar aquilo que a gente perdeu e que é de tanto valor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus queridos, baseado no chamado de Jeremias, eu gostaria de falar algumas coisas, primeiro para encorajar cada um que está aí, e depois para falar de uma forma, trazendo uma aplicação profética dos dias em que estamos. Então, a primeira coisa, quando Deus se apresenta a Jeremias para o chamar e o comissionar para o ministério profético, é que ele fala assim, antes de formá-lo, no versículo 5. Novamente, só informando para os que estão chegando agora, que estamos em Jeremias capítulo 1. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Então, isso dá a entender claramente, na verdade, que antes do que Jeremias estava vivendo no presente, na eternidade passada, Deus já o tinha achado, Deus já o tinha o escolhido. E aí o Senhor fala mais, antes de você nascer, eu separei. Então eu não só te escolhi antes mesmo de você estar no ventre de sua mãe, mas na eternidade eu planejei a sua vida. E não só isso, eu separei a sua vida, eu consagrei para um propósito. E o Senhor revela que propósito é esse. Ele fala, eu designei, ou eu o constituí, ou eu estabeleci como um profeta às nações da terra. Então, em primeiro lugar, eu te escolhi. Segundo lugar, eu te separei. Terceiro lugar, eu te constituí. Observe que Deus está chamando Jeremias no presente, mas trazendo informações sobre o passado. É como se o Senhor estivesse dizendo assim, Jeremias, eu te conheço antes de você ser formado. E antes de você ser formado, eu não só já te conheci, mas eu te separei para algo. Eu te escolhi para algo. E eu te
te prepararei para cumprir esse algo, para cumprir esse desígnio, para cumprir esse propósito, para cumprir esse chamado. Diante de um chamado tão assustador, tão assombroso, tão grandioso, assim como provavelmente eu faria e fiz em outras ocasiões, diante daquilo que Deus nos mandava fazer ou falava a nosso respeito, a humanidade de Jeremias foi colocada em ação. E a resposta dele não foi nada de fé, não foi nada de confiança. Por quê? Porque ele não olhou para quem eu estava chamando, nem olhou para aquilo que Deus estava dizendo acerca dele. Ele olhou para si, e como olhou para si, diante do chamado e do cenário da nação, e do que ele estava vivendo e tinha vivido até então, ele deu essa resposta. Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem, ou eu não passo de uma criança. Bem, como aqui é o início da história do profeta, como aqui é o início do chamado dele, provavelmente ele era muito jovem. Não acredito que ele era uma criança, mas eu acredito que ele se via dessa forma, se via como alguém inapto, alguém sem habilidade, alguém sem capacidade. Então ele olhou para si. E até aí a gente pode até entender porque, provavelmente, como eu acabei de dizer, ele ainda era muito jovem, muito embora não acredito que ele era uma criança. Mas há algo que ele fala aí que não nos deixa olhando para a sua própria condição, que ele estava olhando para dentro de si, e ele diz assim, eu não sei falar. Ora, se ele ficasse só com parte dessa sentença, eu não passo de uma criança, a gente até entenderia. Mas quando ele disse, eu não sei falar, então não tenho dúvidas nenhuma. Diante do chamado de Deus, ele olhou para si. E Deus o chama, trazendo revelações acerca da eternidade passada. Novamente, me permitam dizer, Deus escolhe Jeremias e diz assim, Jeremias, eu já te conhecia antes de você ser formado no ventre de sua mãe. E eu não só te conhecia, como eu te escolhi, te separei para algo. Então, em outras palavras, o Senhor estava dizendo, Jeremias, você vai cumprir aquilo que eu tenho para você realizar nessa terra. Mas Jeremias não olha para Deus, não olha para a palavra, ele não consegue ouvir aquilo que Deus fala com ele, ele olha para si. E olhando para si, olhando para a circunstância, ele diz, não, Senhor, eu não posso. Eu sou muito menino, eu não tenho capacidade, eu sou imaturo. E, Senhor, eu não sei falar. Mentira, claro que ele sabia falar. E claro que ele está usando aqui uma figura de linguagem. Mas observe como Deus responde a ele. Porque o Senhor poderia ter vindo e trazido palavras mais suaves para dizer, ô filho amado, mas o Senhor vai direto ao ponto e fala o que Jeremias precisava ouvir e compreender naquele momento. Então ele diz assim, o Senhor fala para ele, não diga que é muito jovem, o Senhor repreende. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo, Jeremias, você olhou na direção errada. Jeremias, diante do cenário do meu chamado, você está olhando para você e você deu uma resposta errada. E eu acredito, irmãos, que para que a gente possa se manter firme nesses dias e cumprir o que Ele falou e tem falado a nosso respeito e nos tem mandado realizar, primeira coisa importantíssima, não olhe para você. E a segunda, mude a sua linguagem, porque não tem a ver com você. Sinto muito lhe dizer, e ao mesmo tempo, eu acredito que essa é uma boa notícia. Não tem a ver com a sua habilidade, não tem a ver com seus diplomas, não tem a ver com seu conhecimento, e também não tem a ver com suas fraquezas e impossibilidades. Tem a ver com o que Deus falou. Novamente, Deus estava dizendo, Jeremias, mude isso, porque eu já te escolhi quando você não era formado, então eu não me enganei. Eu te conheci quando você estava no ventre. Eu te separei para um propósito. E eu te enviei, designei, estabeleci para ser um profeta às nações. Então o Senhor disse para ele, não tenha medo, ou melhor, o Senhor fala, não diga que você é muito jovem, mude a sua linguagem, está errada essa resposta, Jeremias. Depois o Senhor fala, porque a todos a quem eu enviar, aí Deus agora tira novamente Jeremias do presente e aponta para o futuro. A todos que eu vou ainda te enviar,
num futuro, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Então, meus queridos, eu acredito que aqui é um segredo e uma chave para nós. Qual chave? Quando Deus te manda fazer algo no presente, não olhe para você, não olhe para as circunstâncias, não olhe para a realidade ao seu redor, não olhe para tudo que você porventura sofreu e tem te parado. Olha para o que Ele disse na eternidade a seu respeito. Olha para aquilo que Ele te falou por meio de profecias, por meio da palavra e etc. E confie que Ele já olhou para o futuro. Ele já olhou lá na frente. E se Ele te chamou para fazer algo, é porque Ele sabe que você tem toda a capacidade nele, enquanto depender dele, enquanto confiar nele, em realizar. Por isso que Ele disse: Jeremias, te acalma, porque eu já vi o futuro. E a todos que eu te enviar, você vai, cara. Você vai cumprir o que eu te mandei. Então, naquele momento, eu acredito que Deus estava tirando os olhos, ensinando Jeremias a tirar os olhos do momento, do que estava ao seu redor, das suas limitações e das suas circunstâncias, para olhar, entre aspas, para o passado, ou seja, para aquilo que Deus tinha falado acerca dele, e para o futuro, acerca daquilo que Deus estava falando que ele iria realizar. Mas vamos acompanhar, porque tem mais coisas. Aqui era um treinamento, gente. Aqui não era o envio de Jeremias, aqui era apenas o início do seu chamado e era o seu treinamento inicial. Aí o Senhor continua dizendo para ele, versículo 8, não tenha medo, Jeremias. E aí eu fico pensando, Jeremias sabia que o seu povo estava indo de mal a pior. Ele sabia que Deus estava chamando para ser um profeta em meio a um tempo muito difícil na nação e das nações. E como não ter medo? Impossível. Jeremias já estava antevendo que as palavras dele não seriam aceitas. E como homem, Deus antecipa mais uma vez e novamente diz assim, não tenha medo. E antes que Jeremias questionasse, como ele acabou de fazer, quando disse eu não passo de um menino, não passo de uma criança, o Senhor fala para ele algo importantíssimo para nós também. Ele diz assim, não tenha medo, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Aqui está o segredo, gente. Por que Deus estava dizendo para Jeremias não ter medo? Simplesmente por causa disso. Eu estarei com você. Eu vou te proteger. Eu estarei com você até o fim da sua jornada. Então, era mais uma etapa no treinamento de Jeremias. Primeiro, o chamado como um todo. Segundo, Deus falando para ele mudar a sua linguagem. E agora, em terceiro lugar, o Senhor fala para ele não ter medo, porque o Senhor iria com ele, o Senhor estaria com ele. E tem mais. No versículo 9, o Senhor diz assim, a palavra diz assim, o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca, o profeta dizendo, e disse-me, agora põe-me em sua boca as minhas palavras. Aleluia, que treinamento, gente. Que treinamento para os dias que viriam na vida do profeta Jeremias. Cara, eu te escolhi, eu não me enganei, eu te separei para algo e eu te constituí para algo. Jeremias, não fale mais que não passe de uma criança, porque eu já vi o futuro e eu vou te enviar e você irá. Terceiro lugar, Jeremias, não tenha medo, eu serei contigo. E quarto lugar, Jeremias, o teu instrumento, que serão as minhas palavras, hoje eu as ponho na sua boca. E eu me lembro, agora contextualizando conosco, que Paulo falou algo importantíssimo em Romanos 10, 8, quando Paulo diz assim, que a palavra dele está colocada em nossa boca e no nosso coração. Então, meus amados, o chamado de Jeremias, sim, serve como encorajamento para nós nesses dias que estamos vivendo. Aquilo que Deus te chamou para fazer, um segredo, não olhe para si. A má notícia, você não tem condições de fazer mesmo. Você está certo.
Mas há uma boa notícia. Em Deus você realizará. Sabe por quê? Porque se Ele te chamou para algo, Ele te escolheu desde o ventre, Ele te conhece, Ele não se enganou. E Ele sabe que à medida que você colocar seus talentos nas mãos dEle, colocar seus pequenos pães e peixes nas mãos dEle, você será capaz, através dEle, de fazer tudo aquilo que Ele tem para a sua vida, tudo aquilo que Ele te enviar para realizar. Então, quando Deus colocar algo nas suas mãos, quando Deus te chamar para algo, não olha para o presente, olha para o que Ele já te falou e olha para o futuro, para aquilo que Ele está apontando, para aquilo que Ele está dizendo que você vai realizar. E muda a sua linguagem, não tenha medo, isso é um ato de fé e de confiança nele e na sua palavra, porque Ele estará contigo. Jesus prometeu isso. Antes de subir aos céus, Ele falou para os discípulos que estariam com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Mas, a fim de mudarmos a nossa linguagem e não olharmos para nós e ficarmos com a falsa humildade, lamentando o que vivemos ou quem nós somos, declare o que a palavra de Deus tem dito a seu respeito. Fale aquilo que Deus já profetizou sobre você. Se você tem profecias, é muito importante que ao receber uma profecia você possa anotá-las. Então, se você tem anotado, tem na memória, recite, declare quando você estiver orando por você, aquilo que Deus já falou. Chame à existência aquilo que na eternidade Deus já liberou sobre você e permitiu que você conhecesse isso. Algumas pessoas falam, como diz meu amigo Felício, lá do Espírito Santo, no seu livro sobre o entendimento profético para os nossos dias, algumas pessoas falam, cara, eu estou carregando uma palavra de Deus. Mas será que a linguagem correta não seria que a palavra que Deus falou para ti e sobre ti está te carregando, está te moldando, está te preparando para cumprir aquilo que Ele já falou? Um caso para se pensar. Mas o chamado dele inicial, ou eu quero chamar nessa noite de o teste, não parou aí. Porque Deus tinha mais coisas para falar ao profeta e para treiná-lo nesse momento inicial. Aí Deus fala assim, veja, versículo 10. Eu hoje dou a você autoridade sobre as nações. Então o Senhor estava dizendo aqui, eu não daria autoridade para um menino, para alguém maturo, Jeremias. Então eu conheci seu coração. Eu te preparei para esse tempo e agora começa um novo preparo. Mas Jeremias, hoje eu te dou a autoridade, eu te dou a habilidade, eu te dou a capacidade para você fazer o que precisa fazer aonde eu te enviar, nas nações da terra. Então o Senhor fala para ele, autoridade sobre nações e reinos, autoridade para arrancar e despedaçar, autoridade para arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Só quem pode dar autoridade a um homem para as nações da terra é o Senhor. E o Senhor estava dizendo para Jeremias, eu estou te habilitando, Jeremias. Hoje eu estou te liberando para cumprir aquilo que eu te escolhi para cumprir e para realizar. E o Senhor agora continua nesse treinamento, nesse chamado inicial, e fala e mostra para ele algo mais. Porque se Jeremias estava sendo chamado para ser um profeta, ele precisaria ser treinado nas palavras e na visão. Eu costumo dizer que os principais instrumentos de trabalho de um profeta são as palavras e é a sua visão. Então ele precisa ouvir claramente da parte do Senhor para poder transmitir corretamente essa mensagem. Ele precisa ver corretamente aquilo que Deus está lhe mostrando, desejando mostrar, para que ele possa comunicar corretamente. Então, uma vez que o Senhor tratou com ele nas suas incapacidades da alma e colocou em seus lábios a sua palavra, agora era hora de treinar na visão. E tenha só um pouco mais de paciência, porque essa palavra, como eu falei no início, para aqueles que entraram depois, a primeira parte era para te encorajar nesses dias em relação àquilo que Deus tem para a sua vida individualmente. Mas a segunda parte tem a ver com o cenário que nós estamos vivendo como nação brasileira e como nações, e tem a ver com os dias que nós estamos por entrar. Então, eu costumo dizer que a fase inicial do chamado de Jeremias
se encerrou. Eu te escolhi, eu te separei, eu te constituí. Não fale que não passa de uma criança, não tenha medo, eu coloco na tua boca as minhas palavras, eu te dou autoridade. Isso é poderoso, ninguém pode cumprir um chamado, na minha opinião, se não passar por essas etapas de tratamento de alguma forma do Senhor. Mas agora começa uma etapa mais profunda, vamos dizer assim. Agora tem a ver com a visão. E Deus mostra algo para ele e faz uma pergunta. Versículo 11 diz assim: e a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: o que você vê, Jeremias? Ora, quando Deus perguntar algo para você, desconfie de que ele já sabe a resposta, porque ele obviamente já sabe a resposta. Então eu acredito que não era Deus querendo saber se Jeremias estava vendo de forma correta. Era Deus permitindo que o profeta acessasse o que ele estava mostrando e desse a resposta correta. Sim, Senhor, eu estou vendo muitas coisas. Eu estou vendo um cenário, eu estou vendo que nossa nação está indo de mal a pior. Eu estou vendo que desse jeito a nação vai cair, mas nesse exato momento tem uma coisa que se sobressai. E aí ele dá a resposta para Deus. Ele diz assim, no final do versículo 11: eu vejo o ramo de uma amendoeira, responde o profeta. Então, quando Jeremias diz, eu vejo o ramo de uma amendoeira, o Senhor responde para ele e diz assim: você viu bem, Jeremias. Em outras palavras, parabéns, Jeremias. Mais uma etapa cumprida no seu chamado inicial. Mais uma etapa importante cumprida no seu teste. Você viu o que eu de fato queria que você visse. Você viu aquilo que é prioridade para mim. E a visão que Deus permite, Jeremias capítulo 1, tá? Estamos agora no versículo 11 e 12. Então, a visão que Deus dá para Jeremias e que ele vê claramente era de uma vara de uma amendoeira. A raiz da palavra amendoeira no hebraico é a mesma raiz da palavra para vigilante, tanto que amendoeira e vigilante no hebraico é praticamente a mesma palavra e o mesmo som. E a amendoeira era chamada assim de vigilante, por quê? Porque ela era a primeira árvore frutífera a começar a florescer no inverno. Então, o povo hebreu, por exemplo, costumava acreditar que a amendoeira era como um balizador, um sinalizador de que a estação estava mudando e haveria colheita. Então, em outras palavras, o Senhor estava dizendo, Jeremias, assim como a amendoeira sinaliza uma nova estação e um novo tempo, quando ela brota no inverno para o meu povo, assim da mesma forma sou eu, porque eu velo, ou seja, eu sou vigilante, eu não descanso até que a minha palavra se cumpra. Deixa eu falar novamente isso para ficar bem claro. A palavra amendoeira, e a amendoeira foi o que Jeremias viu nessa visão, e ele viu bem, ele viu corretamente, ou seja, ele viu o que Deus estava lhe mostrando. Isso é algo importante, irmãos. Nesses dias, se a gente liga a televisão, a gente vê algo. Se a gente sai de casa, para quem sai, vê outra realidade. Mas nesses dias, e não só nesses dias, cada dia da nossa vida é mistério, é necessário que a gente veja prioritariamente aquilo que Deus está nos mostrando. E quando Deus mostra uma amendoeira, não era só para treinar a visão pela visão, era para comunicar algo. A visão profética, ela sempre vem, ou a palavra profética, ela sempre vem carregada de um sentido, de um significado, de uma mensagem. Então a amendoeira era, em outras palavras, Deus dizendo, Jeremias, tem duas coisas aí. Assim como a amendoeira é como um vigilante e anuncia uma nova estação e anuncia que vai haver colheita, assim da mesma forma sou eu. E assim como a amendoeira, ela rompe o que estava lá, ela rompe o solo para trazer novos frutos, da mesma forma sou eu, porque eu sou como um vigilante.
eu não descanso nem durmo, porque eu velo continuamente para cumprir aquilo que eu falei. Então Deus estava dizendo, Jeremias, a boa notícia é que a minha palavra, os meus propósitos, os meus desígnios para você e para essa nação vão se cumprir. Era uma palavra de esperança. Deus não estava dizendo que viriam tempos bons. Pelo contrário, a segunda visão anuncia que a coisa ia pegar. Mas Deus estava dizendo, Jeremias, em meio a isso tudo, eu quero que você saiba e anuncie ao povo que as minhas palavras, aquilo que eu um dia falei, vai se cumprir. Eu sou como um vigilante, eu sou como um vigia habilidoso, eu sou como um vigia prudente que não descansa até o amanhecer do dia. Deus está trabalhando, irmãos, para que aquilo que Ele tem para a sua vida se cumpra. Deus está trabalhando para que de uma forma ou de outra, talvez não da forma como a gente gostaria, mas Deus está trabalhando para que aquilo que Ele falou para a nação brasileira se cumpra. Talvez o avivamento que a gente tanto deseja venha como Jesus veio certa vez andando sobre as águas e os discípulos achavam que era um fantasma. Meus amados irmãos, eu não sei se ele vai vir como um fantasma ou da forma como eu gostaria, mas o meu maior desejo é que ele venha sobre a nossa nação. E nesses dias me parece que ele está vindo de uma forma estranha para nós. E sabe o que é que ele está fazendo? Ele está permitindo as coisas serem colocadas no seu devido lugar, na nossa vida individual e na sua igreja. Ah, mas ele parou os cultos, parou. Sabe o que é que ele está fazendo? Me permita dizer, ele está expulsando os cambistas. Ele está virando as mesas e cadeiras. Parece uma bagunça, mas é porque uma faxina bem feita, ou uma organização bem feita, primeiro precisa tirar as coisas do seu devido lugar. E é isso que ele está fazendo. Portanto, olhe para si nesses dias. Faça uma autoavaliação. Veja como está a sua vida. Veja se você está preparado. Conforme a gente falou, eu já mencionei isso nessa noite. Quarta-feira passada a gente falou que ainda não é meia-noite. Fazendo alusão à parábola das 10 virgens. Porque a meia-noite será tarde demais. A meia-noite quem não se preparou, quem não se desenvolveu espiritualmente, não terá mais como. Por isso que Isaías diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. Isaías 55, 6. 55, 6. Ou 56, enfim. Mas não é mais 23 horas, gente. O problema de muitos é achar, não, dá tempo, amanhã eu compro essa reserva de azeite, amanhã eu me preparo. Não, é agora. Então ele está parando tudo para que a gente faça uma autoavaliação, para que a gente olhe para dentro de nós, com um modelo chamado Jesus Cristo, e a gente veja o que é que está fora do lugar do padrão original, do padrão perfeito, do padrão inicial. Isso tanto na nossa vida individual, como na nossa vida em comunidade de fé, como igreja. Então, o que vê Jeremias? Se Deus te perguntar o que você está vendo hoje, qual é a sua resposta? Será que você está olhando na direção certa ou na direção errada? Será que você está falando aquilo que todo mundo está falando? Ou você está falando aquilo que Deus está colocando nos seus lábios? Ou já colocou um dia nos seus lábios? Ou você deveria estar comunicando? E aí o Senhor faz novamente a mesma pergunta diante de uma outra visão. Versículo 13 ele diz assim: o que você vê, Jeremias, agora? Você viu a amendoeira e viu corretamente. E assim como ela, sou eu. Mas e agora? O que é que você está vendo? E Jeremias diz assim: Senhor, eu vejo uma panela fervendo, e ela está inclinada do norte para cá. E o Senhor disse, muito bem, Jeremias, você está passando no teste inicial. Você viu novamente corretamente. E aqui não tinha mais como Jeremias entender o significado até então da amendoeira. Certamente o profeta entende o que Deus queria comunicar, porque Deus não precisou se explicar para ele. Mas aqui o próprio Deus explica o sentido da visão. E Deus fala assim para o profeta. Versículo 14. Do norte se derramará a desgraça sobre todos os habitantes desta terra. Em outras palavras, Deus estava mostrando para Jeremias
que estava por vir um inimigo vindo do norte. O povo caldeu, o povo que viria de Babilônia. E seria um império naqueles dias e conquistaria de forma terrível as nações da época em toda aquela região. Então Deus estava dizendo para Jeremias: Jeremias, essa panela que se inclina para o norte, que vem fervendo, que você está vendo aí em cima do fogo, é um povo que eu estou trazendo. E por que Deus estava trazendo esse povo? Porque não amava o seu próprio povo? Porque Deus estava trazendo os babilônios, permitindo que invadisse a terra que ele escolheu, o povo que ele fez uma aliança, o povo que ele mesmo fez questão de tirar do Egito. Por que isso? Mais na frente ele explica nesse mesmo texto, irmãos. No versículo 16 diz assim: pronunciarei a minha sentença contra o meu povo por todas as suas maldades. Aí ele é mais detalhista e fala: porque eles me abandonaram. Então não era só um povo que estava praticando maldades, era um povo que estava fazendo isso e tinham abandonado completamente o temor, a aliança ao Senhor. Aí Deus fala ainda com mais detalhes o que aquele povo estava fazendo. E diz: eles queimaram incenso a outros deuses, eles adoraram a outros deuses, que as suas próprias mãos o fizeram. Então isso, gente, não foi por um dia ou por um ano. Isso estava sendo a realidade daquela nação por anos. E não sobrou outra, vamos dizer assim, outra possibilidade de Deus de aplicar aquilo que eu chamo de uma palmada. Porque noite e dia, por meio do ministério dos profetas, que inclusive vieram antes de Jeremias, por exemplo, Deus bondosamente, de forma amorosa e de forma clara, foi chamando a nação para o arrependimento. Povo de Israel, vocês estão se afastando de mim, vocês viraram as costas para mim, se volte para mim e eu lhes perdoarei, se volte para mim e eu lhes abençoarei. Povo de Israel, vocês têm uma aliança, eu tenho uma aliança com vocês, cumpram aquilo que eu falei, vocês serão abençoados, vocês desfrutarão dos benefícios dessa aliança. Mas a cada geração a nação ia se afastando do Senhor, praticando aquilo que Deus abominava, matando seus profetas, virando as costas para a sua palavra, até que não restou nenhuma outra opção, a não ser aplicar agora uma palmada, enviando os caldeus, enviando os babilônios para conquistar aquela terra e levá-los para o cativeiro. Então, meus amados irmãos, eu acredito, baseado na chamada de Jeremias, que tanto isso nos ajuda individualmente, baseado naquilo que o próprio Deus falou com ele no início, como nos ajuda a entender parte do cenário que nós estamos vivendo como nações da terra, esses dias difíceis. Meus irmãos, tantas lições a gente está podendo tirar desse tempo, e eu vejo muita gente falando, justificando ou trazendo a explicação do que estamos vivendo, e eu não quero entrar por aí, porque Deus ainda não me autorizou. E porque, logicamente, eu não compreendi o todo. Mas eu estou tentando e tenho orado, não só por mim, mas pela igreja do Senhor, para que a gente possa extrair o máximo possível desse teste. Porque nos testes passados, eu suspeito que nós, como igreja, fomos reprovados em muitos quesitos. A nossa nota tem sido abaixo da média mínima. Agora ele está enviando um teste mais rigoroso. Agora ele colocou questões mais difíceis. Mas eia, a boa notícia é esse teste. Ou se a gente se sair mal nele, ainda não estamos reprovados. Ainda há uma possibilidade de recuperar essa nota e se preparar para a prova final. Mas quando chegar a prova final, e esses dias para mim, a luz das Escrituras sinaliza que elas estão mais próximas do que nunca, aqueles que não se prepararam, que viveram a vida de qualquer jeito, não adianta se preparar no dia, porque não vai dar conta. É a parábola das 10 virgens que pregamos quarta-feira passada. Você, por favor, vá comprar seu azeite enquanto é tempo, porque muitos vão viver achando que ainda haverá tempo e possibilidade, e o Filho do Homem vai vir como um ladrão. Então, meus amados, para encerrarmos essa palavra, em primeiro lugar, aquilo que Deus te chamou para fazer,
A má notícia é você não tem condições de fazer. Mas a boa notícia é você vai fazer. Sabe por quê? Porque se ele te chamou, a semelhança de Jeremias, ele te escolheu no passado, antes de você sofrer o que você já sofreu, antes de você viver o que está vivendo hoje. Deus te escolheu na eternidade passada e ele não se enganou. Agora, a boa notícia é que aquilo que ele te designou para fazer, você vai fazer. Se, obviamente, cumprir com aquilo que, por exemplo, ele falou com Jeremias. E o que ele falou? Jeremias, recapitulando, porque agora é a minha conclusão. Jeremias, em primeiro lugar, não venha com essa história de que eu não passo de uma criança. Eu sei que você é imaturo mesmo. Eu sei que você, ora corre e ora tropeça. Eu conheço você, Jeremias, mas mude a sua linguagem. Sabe por quê? Porque eu já vi o futuro e aonde eu te enviar, você irá. Segunda coisa, Jeremias, não tenha medo. E sabe por que você não deve ter medo? Porque eu irei com você. Foi o que ele falou para o profeta: não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Terceira coisa, Jeremias, você vai precisar ter como instrumento as minhas palavras. Eu as coloco na sua boca. Meus amados, vivamos pela fé naquilo que Deus já falou. Para de repetir o que todo mundo está dizendo. Ah, mas eu estou desesperado. Ah, está um caos. Meu amigo, eu prefiro ficar com o que Deus já falou. Sabe o que ele falou? Através de Jeremias, quando o povo já estava para ir para o cativeiro babilônico. Ele diz assim, Jeremias 29, é um texto bem conhecido. Deus fala assim, Deus envia uma carta, na verdade, nesse contexto do capítulo 29, a primeira leva do povo de Israel como cativo para a Babilônia já tinha ido. Eles já estavam vivendo aquela realidade terrível. Eles já estavam vivendo a escravidão em Babilônia. Mas Jeremias escreve uma carta a mando do Senhor. E a carta tinha um conteúdo. E eu vou ler apenas um versículo desse conteúdo para aqueles que estavam vivendo o cativeiro. Diz assim, Jeremias 29, 11. Porque eu que sei... Aliás, deixa eu ler o versículo anterior para a gente se situar melhor e alguns ficarem mais contextualizados. Assim diz o Senhor, versículo 10, Jeremias 29, 10. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos, ou seja, o tempo determinado que eu já anunciei que cumpririam, o tempo do qual eu já falei anteriormente, os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês de trazê-los de volta para este lugar. Lembra da vara de amendoeira? Ele está velando, gente. Ele está trabalhando incansavelmente. Ele está como um vigia, velando, cuidando, trabalhando para que a sua palavra sobre a sua vida e a minha vida se cumpra. E aquilo que ele falou para a nação brasileira. Só que a gente achava que ia vir de uma outra forma. A gente achava que ele ia vir para a nação brasileira num barquinho remando de forma previsível. Ele está vindo sobre as águas. E eu sempre lembro de um texto de Naum capítulo 1, versículo 3, minha esposa ama esse texto, que diz que Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Ele faz um caminho até nós, na tormenta e na tempestade. Ele virá sobre o Brasil de uma forma ou de outra. Ele vai sacudir essa nação conforme Ageu profetizou. Ele está abalando as nações da terra para chamar a atenção para si. E por que isso? Porque, como disse Pedro na sua segunda carta, no capítulo 3, ele não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então ele estava dizendo para os exilados no cativeiro babilônico: eu é que conheço os planos que tenho para vocês. Não é vocês que sabem. Não são os políticos, não são os doutores, não são os cientistas. Eu é que sei. Sabe de uma coisa? Essa praga e essa nuvem escura sobre o Brasil e as nações vai passar quando Deus determinar que vai. E eu acredito que nós, como igreja, podemos acelerar esse processo se a gente praticar aquilo que está em 2 Crônicas 7,14. Por exemplo, se o meu povo não é os ímpios, a nação não está assim por causa dos ímpios, está por causa da igreja. Mas ele disse: se o meu povo, aqueles que me conhecem, aqueles que têm uma aliança comigo, se humilharem. Esse é um tempo de humilhação, irmãos. Esse não é um tempo das lives.
Pode parecer até estranho, né? Pois é, sabe por que eu estou aqui? Por causa de um encargo no meu coração. Esse não é um tempo de falar, é um tempo de ouvir. Esse não é um tempo de aparecer, é um tempo de se humilhar. Se o meu povo se humilhar em primeiro lugar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, não é uma oração qualquer, é uma oração como estilo de vida, é uma oração que você entra em Deus para vencer ou morrer, é uma oração como Jacó que lutou com o anjo dizendo, olha, eu não estou pedindo uma bênção qualquer, eu preciso ser transformado em um outro homem para poder herdar o que Deus me falou. Ele me disse que eu herdaria essa terra do meu avô, do meu pai, mas eu sei que meu coração não está correto diante dele, eu sei que eu tenho tendências a fazer coisas erradas, eu sei que eu ainda tenho aquele estigma de herdar o que Deus tem para mim de forma fraudulenta. Oh, meus irmãos, Ele é tão bondoso, que Ele está permitindo até mesmo os homens do altar, que estavam com o coração incorreto, ou vivendo situações em oculto, que esses homens se arrependam. Ele está expondo, mas não é expor por expor, Ele está expondo por amor. Ele está expondo nossos próprios pecados a nós mesmos. Eu é que sei, não é vocês que sabem. Sabe quando vai parar essa praga? Volto a dizer, quando Deus determinar do seu alto e sublime trono, como viu Isaías, quando Deus disser um basta, chega, minha igreja se posicionou, minha igreja se humilhou, orou e buscou a minha face. E se arrependeu dos seus maus caminhos. Esse é um tempo de arrependimento. Sabe qual é as vestes? Já que a gente não pode ir nos shopping centers comprar vestes de marca, então eu vou te dar uma dica. Compra uma veste de pano de saco. E eu não estou falando de algo literal. Eu estou falando de uma atitude de alma, de humilhação, de humildade. Nós, como igreja brasileira, nos tornamos, por exemplo, muito prepotentes e arrogantes. Desfilamos nos altares mais as roupas de marca do que um coração vestido de pano de saco. Exibimos mais a nossa glória humana, nossos talentos, do que a glória de Deus. Deus colocou um basta. Sabe por que Deus parou a igreja nesses dias e parou o mundo? Porque Ele precisou pregar, porque nossa palavra não estava pura, nossa palavra não estava correta, não estávamos transmitindo o que estava no coração dEle. Ele deu um basta. E será que nada a gente vai ter aprendido desses dias? Será que nenhuma lição? Será que tudo vai voltar ao normal em nossa vida? Haja vista que o mundo nunca mais volta a ser como antes? Ah, meus irmãos. Jeremias 29:11 diz assim: eu tenho para vocês planos de paz e não de mal. Ou em outras versões diz de prosperar e não de causar dano. Planos para dar a vocês esperança e um futuro. Aleluia. Aleluia. Então, após a primeira fase do chamado de Jeremias, que tinha a ver com Deus tratando a alma dele, levando ele a crer na escolha de Deus no passado e no apontamento para um futuro que ele cumpriria, Deus o convidando para olhar para si, entregando a ele as palavras dele. Agora Deus o treina na visão. E eu realmente termino com isso. A visão basicamente apontava para a esperança e para um tempo difícil que viria. E meus amados, eu quero deixar isso para ti. Primeiro, tenha esperança, porque em meio ao inverno a amendoeira vai florescer. Em meio ao inverno há um vigilante chamado Senhor dos Exércitos, que está vigiando para que a sua palavra acerca da sua vida pessoal e para nós como igreja e como nação se cumpra plenamente. Mas a outra palavra é uma advertência. Poderão vir, e eu penso que nos últimos dias virão, pegando só como pano de fundo o chamado de Jeremias, mas basicamente ou principalmente naquilo que Yeshua falou que aconteceria antes da sua vinda, virão tempos difíceis. Há uma panela inclinada, há uma vara de amendoeira, glória a Deus, mas há uma panela inclinada para o norte. Sim, Senhor, há tempos difíceis por vir, porque Paulo adverte a Timóteo e fala profeticamente, 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1 até o 4. Timóteo,
Nos últimos dias virão tempos difíceis, Timóteo. Sabe por quê? Porque o homem dos últimos dias será arrogante, insolente, prepotente, presunçoso, inimigo do bem, desobediente aos pais. Esse é o retrato dos dias que nós estamos vivendo. Então eu não acredito que avivamento vai mudar o coração de todo homem, infelizmente. Mas eu acredito que o avivamento vem, e essa é a vara de amendoeira, para mudar o coração da igreja, para que a gente tenha o coração de Jesus e possamos realizar de fato, como sempre foi o desejo dele, obras como ele fez e ainda outras obras maiores. A vara de amendoeira nos traz esperança e a panela inclinada para o norte nos traz a advertência de que poderão, e eu acredito pessoalmente que virão tempos difíceis, mas se ele vela pela sua palavra para cumprir, então tempos difíceis firmados nele, na sua palavra, serão totalmente suportáveis, porque assim como ele cuidou do profeta, não isentando de sofrer, mas protegendo e levando ele a cumprir tudo aquilo que o Senhor chamou, assim será com o seu povo. Aleluia! Deus é contigo, meu querido. Deus é contigo. Todos nós nesses dias, dessa situação, passamos por algum momento que a nossa fé se torna como que abalada. Eu acredito dessa forma. Não existe super-homem, não existe super-mulher. Tem um dia que você parece que, pelo menos em algum momento, que você se sente abalado. Não sei se alguém já passou por isso. Eu, desde o começo, desde quando chegou, vamos dizer assim, oficialmente ao Brasil, nós já estávamos posicionados, já estávamos participando de um processo de jejum global, convocado por vários líderes nas nações. Então estávamos posicionados, estávamos nos preparando e desde o início temos procurado estar no Senhor, tentando ajudar pessoas mesmo à distância. Mas ontem foi um dia, aquele dia que parece que a sua humanidade fala mais alto. Foi o dia que eu acordei abalado. E aí você começa a olhar para as circunstâncias, começa a olhar para a sua família, começa a olhar, e se eu partir, como é que vai ficar? E se eu pegar, e se um amigo, e se um parente partir, pegar isso, como é que vai ser? Mas aí não tem como, irmãos. A gente, de uma forma ou de outra, Deus começa a usar a sua palavra, começa a usar irmãos para compartilhar a sua palavra, e aí a gente lembra que mesmo que haja uma panela inclinada para o norte, ou seja, mesmo que a gente esteja vivendo um cenário difícil, existe uma vara de amendoeira que está por romper. É o que Deus falou sobre nós, é o que Deus falou sobre a nação brasileira. Volto a dizer, não sei se ele vai vir ao Brasil em um barco de uma forma previsível como gostaríamos, ou andando sobre as águas, mas o meu desejo é que de uma forma ou de outra ele venha, seja numa calmaria ou numa tempestade como essa que estamos atravessando, seja num barco remando ou andando sobre as águas. Ele é soberano, ele é Senhor, ele tem a palavra final acerca de tudo. E eu deixo para você Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos, ou que planos, em outras versões diz planos, tenho a vosso respeito. Planos de paz, para vos dar um fim e uma esperança. Ou para vos dar o fim que você justamente deseja. Se prepare, meu amado amigo, meu amado irmão, irmã, amiga, se prepare enquanto é tempo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Amém? Não é meia-noite, mas não é mais 23 horas. Que Deus os abençoe, que haja saúde, graça sobre a sua casa, sua vida, que você se desenvolva nesse tempo, que você possa extrair desse tempo que estamos vivendo tudo aquilo que pode ser extraído. Amém? Que cada um dos irmãos que estão aí sejam abençoados no chamado, no ministério, e a semelhança de Jeremias possam cumprir aquilo que Deus entregou
em suas mãos para cumprir. Nosso tempo está encerrando, eu nem tinha me tocado nisso, mas já apareceu aqui o aviso, e Deus é perfeito porque deu tempo da gente comunicar tudo aquilo que havia no nosso coração. Deus os abençoe, saúde, graça, provisão, suprimento na casa de vocês e também na casa dos seus. Amém? Estamos juntos. Até a próxima, se Deus assim desejar. Deus os abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. É isso aí, Silvão. Falta 30 segundos, vamos lendo aqui os comentários. É isso aí, Silvão. É um brilho vindo. Isso aí. Deus abençoe. Deus abençoe Cecília, Zadok. Deus abençoe profeta Cris, lá de Feira de Santana. Márcia Xandaraia, mulher de Deus, profetiza. Tiagão, meu amigo Carlinhos, lá do Rio. John, Russão. Deus abençoe Magno, lá em Belo Horizonte, só que não, Uberlândia. Renildo, meu amigão, Deus o abençoe, sua casa, graça.